Olá, tudo bem? Esse vídeo eu estou fazendo para os pais e mães de autistas e confesso que eu hesitei muito antes de decidir fazer esse vídeo. Isso porque tiveram várias pessoas, várias mães e até mesmo um ou dois pais de autistas que vieram me perguntar coisas sobre eh, como, como foi o meu desenvolvimento, sobre como deveriam agir, o que deveriam procurar, que médico seria melhor, enfim, coisas assim. Na verdade, eu não tenho muita coisa a falar nesse sentido, especialmente no que diz respeito a médicos, tratamentos, se é melhor procurar psicólogo, psiquiatra, que tipo, se deve ou não tomar remédio, se deve ou não optar por uma forma de alimentação específica ou não, essas coisas todas eu acho que existem os canais, existem pessoas muito mais competentes do que eu para falar sobre isso. Só que eu de repente notei que essas pessoas que me procuraram, mais do que saber realmente como agir, elas estavam procurando é, esperança, conforto, é, estavam procurando algo que diminuísse a sua angústia, o seu medo. E como eu também não tenho muito a dizer sobre a questão de cura, e vai ficar bem mais claro um pouco mais adiante porque eu também relutei em abordar, mas pensando comigo mesmo, eu achei que, afinal de contas, eu tenho alguma coisa a falar para essas mães e para esses pais. Evidentemente que, como todos os casos são particulares, a minha fala ela também vai ser pessoal, mas não pode ser pessoal particularizado para cada um. E muita gente vai achar que tudo que eu vou dizer agora é tempo perdido, não serve para nada. Sinto muito. Se essas pessoas acharem, ou para essas pessoas que acharem assim, eu respeito. Não é, não é o que eu possa, não há muito o que eu possa fazer sobre isso. E peço então que esqueçam tudo que chegarem a ouvir e procurem. Existem muitos caminhos por aí. No entanto, ainda assim, eu acredito que existem coisas que eu possa, de repente, dizer e que possam ser úteis para uma ou duas pessoas. Então, em nome dessas pessoas é que eu decidi fazer esse vídeo. Evidentemente, eu não posso me, me propor a querer saber o que sente de verdade um pai, uma mãe, que recebe de seu filho, de sua filha, o diagnóstico de estar dentro do espectro autista, assim como dentro de qualquer outro tipo de espectro de enfermidade ou de doença ou de qualquer outro tipo de coisa. Mas, como eu falei, o que eu percebo é que o incomum que tem com todas é essa busca de saber o que fazer. E também eu noto que existe uma expectativa muito grande. E de onde vem essa expectativa? E o que me parece, esse é o grande problema a ser tratado. Eu lembro quando estava para nascer o meu menino, que eu tentava imaginar como ele seria. Ficava imaginando ele engatinhando, ou levando ele para um parque, levando ele para um... mas não conseguia realmente construir na cabeça como seria o meu filho. E quando ele nasceu, ele foi realmente diferente de
toda perspectiva que eu havia formado na cabeça, de toda a imagem que eu havia formado na cabeça. Ele foi singular, ele foi ele mesmo. Né? E essa talvez seja a raiz do problema principal. Nós, como humanos, tendemos a trabalhar em cima de padrões e criar expectativas. Expectativas de falar, expectativas de fazer, expectativas de várias coisas que nós esperamos que aconteça. E isso nos distrai e nos desvia de observar a coisa como ela realmente é. E muitas vezes, nesse desvio, nós acabamos dando mais atenção ao que nós esperamos, àquela ideia que nós formamos, do que a coisa real que tem diante de nós. Tá? E então, de forma nenhuma eu poderia julgar um pai e uma mãe por conta dessas expectativas formadas, porque eu também formei as minhas expectativas a respeito do meu filho. Mas o fato é que, assim como o meu filho, por exemplo, de repente começou a demonstrar dificuldade de falar certas palavras, teve que ser levado a um fonoaudiólogo, e dificuldades assim para movimentos finos, meio atrapalhado. Todas as pessoas, todos nós, temos as nossas dificuldades, as nossas particularidades. E nós, como pais, como mães, acabamos percebendo isso. E acabamos vendo que isso se choca com a perspectiva que nós mesmo criamos, com aquela imagem, às vezes, ideal. E isso atinge uma proporção muito maior quando um filho nosso é diagnosticado com alguma condição mais severa, mais difícil, mais complicada. Porém, essa condição realmente é tão severa assim? É tão complicada assim? Ou é a soma de perspectivas, de expectativas, a soma de expectativas que nós fizemos para nossas vidas que está nos levando meio que ao desespero? Porque a gente começa a pensar, como é que vai ser agora? Vou ter que levar médico? Não vou ter que levar médico? Será que vai melhorar? Será que vai se curar? Pois bem, então, o que eu pergunto é, nós estamos, afinal de contas, falando do quê? Falando das crianças, com suas particularidades, ou falando dessa soma de expectativas que nós criamos, seja socialmente, seja através da família, de amigos, pessoalmente, enfim, do que nós estamos falando? Então, me permita falar um pouco agora, para seguir, um pouco a respeito de, e veja, não vou falar sobre quem está dentro do espectro autista. Por quê? Porque me parece bem claro que o que nós estamos falando sobre é sobre essas expectativas. Mas para falar sobre essas expectativas é preciso falar um pouco a respeito dos autistas de uma forma geral. E uma coisa que eu tenho bem convicto, com uma clareza muito grande, é que o autista, ele não é um doente que precise ser curado. Ele possui uma estrutura diferente de trabalhar a sua cognição, seu cérebro, sua relação com o mundo, enfim, uma estrutura diferente. E já que ele possui uma estrutura diferente, por que, em vez de falar em curar ou buscar se preocupar
por antecipação sobre como que vai ser, se eu vou ter que procurar isso, se é melhor tal médico, se devo ou não devo dar remédio. Porque em vez de procurar isso, a gente não procura primeiro entender o que é, como é que funciona essa criança. Tá? Porque entendendo a criança, todas as outras coisas, elas começam a se encaixar por si mesmas. E, afinal, qual é o papel de um pai e de uma mãe? Seja para quem for seu filho, sua filha. Tá? Neurotípico, com alguma doença, com alguma deformidade, com alguma necessidade especial, não importa. O que é que uma criança precisa? Uma criança precisa simplesmente de uma coisa: ser acolhida, ser aceita e ser encaminhada para que ela possa desenvolver o máximo possível de seu potencial. Tá? E isso não difere em nada do autista. Em nada. Porque todo autista pode aprender, pode se desenvolver, pode, dentro de seu próprio mundo, progredir como um ser individual, pessoal e com suas particularidades. Se é assim, então, de que adianta essa preocupação antecipada? De que adianta? E mais, de que adianta se buscar soluções para aquilo que a gente nem sabe se existe ou não? Tá? De que adianta buscar fazer alguma coisa se nós não entendemos a criança? Então, me parece que o principal a se buscar é olhar para essa criança. E nisso, a gente, infelizmente, é falho. Tá? É falho em que sentido? A gente trabalhando, como eu falei, dentro de padrões, de tal a tal ano a criança faz isso, de tal a tal ano se espera que faça aquilo, a gente acaba esquecendo a pessoa e olhando somente os resultados que a gente espera. Tá? Então, o que eu convidaria para cada pai e mãe de autista seria, antes de mais nada, pegar e olhar seu filho, sua filha. Mas olhar de uma forma diferente. Olhar de uma forma bem mais específica. Não simplesmente olhar como todo mundo olha qualquer coisa. Parar num momento em que seu filho está, sei lá, brincando com alguma coisa e não para, e mexe nisso e mexe naquilo, tá? E um pouquinho distante, sem interferir no mundo particular dele, observar a ele, tentando se ver no lugar dele. Eu tenho certeza que você vai perceber o brilho nos olhos, você vai perceber a alegria estampada em cada coisa que mexe, em cada descoberta que faz. E você vai perceber que essa criança tem um mundo inteiro dentro dela, um universo inteiro dentro dela. Se o seu filho ou sua filha está simplesmente balançando ou rodando alguma coisa na mão, tente ficar um pouco observando isso e ver, se possível, até repetir os movimentos que a criança faz e olhar para ela. Eu tenho certeza que, se você fizer isso com vontade, com ânimo, você vai notar que aquele movimento, que aquela coisa repetitiva, que aquele rodar, que aquele balançar, que aquela coisa de mexer sempre na mesma... Você mesmo vai perceber que aquilo acalma. E aí você vai perceber por que seu filho está fazendo aquilo. Que tipo de calma ele está procurando com aquilo. Se você também olhar seu filho, sua filha, no momento em que ele está disperso, simplesmente olhando
para longe. E se você quiser realmente, de certa forma, entrar dentro da cabeça de seu filho, da sua filha, você vai conseguir perceber que ele está imaginando, que ele está construindo coisas no seu mundo interior. Você não vai conseguir saber que coisas ele está imaginando, mas você vai perceber o quanto isso, em você mesmo, em você mesma, o quanto isso amplia a sua capacidade de percepção, de sensação. E aí você vai perceber uma coisa muito... você vai perceber que o seu filho, ou que a sua filha, não precisa de cura, porque ele ou ela, eles são joias, que têm as suas características particulares, pessoais, e que eles só precisam realmente de uma coisa, de acolhimento, de aceitação. Desculpa se eu me emociono. Eles só precisam de quem os aceite como eles são e os ajude a desenvolver o que eles têm de melhor dentro deles, dentro do mundo particular deles. Então, o que é que cabe a cada um de nós, a vocês, pais, a vocês, mães, ou a qualquer pessoa que conviva com alguém que está dentro do espectro autista, o que é que cabe, além dessa aceitação, além desse acolhimento e além do esforço para fazer com que essa criança desenvolva o melhor que ela tem de si? Essa é a única coisa que eu tenho para falar para um pai ou para uma mãe. E eu tenho também para dizer o seguinte: se você fizer isso, se você olhar seu filho, se você ou sua filha, se você perceber ele ou ela, tá? Realmente perceber, você vai entender. E ao entender, você vai ter condição de escolher o que é melhor. Se deve ou não dar remédio, se deve ou não levar em tal médico ou não, ou como agir na escola, tudo isso vai se tornar consequência. Mas o fato é que você vai perceber. E ao perceber, você vai perceber também que existe sim uma cura disponível. Mas uma cura não para o seu filho ou para a sua filha, porque eles não precisam disso. Uma cura para você. Uma cura da sua ansiedade, uma cura para a sua frustração, uma cura para a sua expectativa, uma cura para o seu medo. Obrigado. Até logo mais.